dia, você que acompanha agora o programa Manhã Viva, chegando aí até a sua casa, até onde você está, ainda nesse início de ano. Queria começar o programa lembrando uma frase de Carlos Drummond de Andrade, esse poeta tão famoso do nosso Brasil, que disse: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que deu o nome de ano, foi um indivíduo genial que industrializou a esperança. Feliz 2016 ainda nessa primeira semana do ano. É uma alegria, Manhã Viva, chegar até a sua casa. E hoje o programa vai falar de algo que diz respeito a você, a sua cidade, a sua cultura, a sua culinária, a sua região. Nós vamos falar da cultura brasileira e o programa recebe o Lucas Guimarães, que é escritor, filósofo, formado em Direito, superintendente das bibliotecas públicas de Minas Gerais. Tem um monte de encargos. Sejam bem-vindos, Lucas. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo no programa. E, claro, falar de cultura brasileira é falar de festa, é falar de alegria, de animação. Uma coisa que representa muito bem a nossa cultura, o nosso povo, é a música. E nós recebemos também aqui essa dupla, né? Que é o Paulo Mourão e a Adriane Lopes. Bom Vão dia, cantar para nós. Verônica. Bom dia, amigos telespectadores. Uma alegria recebê-los, então a gente já pede para eles cantarem, né? Já dá esse tom festivo ao programa que fala da cultura brasileira. E leia, 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 flor de todo encanto meu, é teu todo meu amor. Pegadas na areia que o mar apagou, eu tão só na rua e você na lua, flor de todo encanto pegadas na areia que o mar apagou, e eu tão só na rua e você na lua, flor de todo encanto meu. Bacana, que música boa! Qual é o nome desse ritmo? O que que a gente pode dizer? É uma seresta, é uma toada, como que a gente Isso, classifica? é uma toadinha, uma cantiga, né? Daquela bem lá do fundo do coração. Essa moda de viola que caracteriza tão bem também a nossa música brasileira, né? Principalmente aqui na região sudeste, sul de Minas, interior de São Paulo, do Paraná também, né? Parte do sul e o centro-oeste do Brasil. Então, grande parte do nosso país, principalmente o interior, é muito forte essa música raiz, né? Esse estilo um pouco sertanejo, mais tradicional. Isso é do fundo do coração, a raiz. E ela vai chegando com o tempo. A viola hoje, tem a viola no Brasil todo, o Nordeste, a viola nordestina é linda, né? E tem a viola clássica também. Então, a viola hoje, ela É uma riqueza, né? Essa mistura de Exato. ritmos da Uma nossa alegria. cultura. E essa música é a autoria do Paulo Mourão. Exato. Essa música é uma toadinha. Isso é uma canção bem do fundo do coração, que é as cantigas, né? Antigas. Aquele meu avô, isso me lembra lá atrás. Tem Meu uma avô história. tocava violão lindo. Que legal. Lucas, tudo a ver a gente começar falando de cultura brasileira com música, né? Ainda mais essa música. Absolutamente tudo a ver, porque nós não podemos falar de cultura, não podemos falar de Brasil, se nós não falamos de coração.
daquilo que de fato é metafísico, ou seja, que vai além da física, aquilo que não é necessariamente tangível, mas que é palpável, mas ao mesmo tempo que nos preenche e que faz parte da nossa vida. É verdade. E todas as regiões do Brasil, né, cada uma tem suas características muito fortes e essa mistura toda vai dando a cara do nosso país. Na cultura, na música, na arte de várias formas, né, nos ritmos. O que, Lucas, a gente poderia dizer que mais representa a cultura brasileira a nível mundial? Você que já morou na França há muito tempo, né, esteve lá na Europa, teria uma só ou não? É quase impossível nós falarmos de uma só. Antes de responder, eu lembro de Mário de Andrade. Em 1928, ele, Oswald de Andrade e Raul Bopp, eles escrevem o Manifesto Antropofágico. Né? E nesse manifesto antropofágico, eles falam da antropofagia cultural. É um documento que representa, no caso, né, essa época. Essa época do modernismo brasileiro, né, que começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna, e o Mário de Andrade e mais esses dois grandes escritores, eles fazem uma comparação do que era a antropofagia das tribos indígenas antropofágicas que devoravam efetivamente o vencido, o guerreiro mais forte, no intuito de absorver as suas forças. E Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Raul Bopp, eles pegam isso e falam: a nossa cultura, a cultura brasileira é isso, é a contaminação de diversas culturas. Então, quando nós falamos da cultura regional, nós falamos de uma cultura que por si só já é contaminada. O que representaria, qual seria a identidade brasileira no exterior? Eu tenho a impressão que de imediato seria a música. A música. Seria a música. Samba. É o samba, é a bossa nova, né? É o clube da esquina, né? São três grandes vertentes e não somente as únicas. Porque os outros ritmos vão se dividindo em cada região do Brasil, né? Se divide, como maracatu no Nordeste, o forró, né? Que também é extremamente, sobretudo depois de 98, ele foi desenvolvido de tal maneira na Europa que hoje em qualquer local, ambiente dançante ou em casas, em festividades, há a música brasileira por excelência. E esse folclore, até mesmo do forró, desses ritmos mais animados, tem muita influência europeia, né, Exato, Lucas? exato. Como Mário de Andrade havia falado, nossa música, como nossa culinária, até mesmo como nossa da existência, França, né? como nossa existência, ela é toda influenciada. influenciada pela Europa, pelos afrodescendentes, pela comunidade indígena, que nós não podemos esquecer de forma alguma. Eu acredito que essas três são mais fortes, né? Embora a gente tenha influência de muitos povos, mas o indígena, né? Os afros e os europeus são, acho que, as três grandes etnias que são as três grandes culturas, não é? Que construíram as nossas primeiras bases, não é? E em determinadas regiões do Brasil isso vai ficando mais forte. Por exemplo, na Bahia, né, não no Nordeste em si, mas na Bahia a cultura afro realmente ela tem uma influência muito mais forte. Perfeito. Né? Já no sertão do Brasil, não só no Nordeste, mas no sertão de Minas Gerais também, já os indígenas também têm essa influência muito forte. Ao mesmo tempo que, se nós pegarmos Recife, nós temos ali uma influência europeia e holandesa também muito presente. É verdade. Não é? E, ao mesmo tempo, nós temos o maracatu. O maracatu surgiu de onde? Surgiu do coração. Tem como ritmos surgiu que são também nossos, o samba. então, Exato. né? Que é realmente brasileiro. Existem ritmos que são as células rítmicas que certamente possuem suas origens na África, né, na nossa terra-mãe, de uma certa maneira, mas que foram desenvolvidas, influenciadas, contaminadas, e nós possuímos hoje, sim, uma rítmica nossa. Por exemplo, uma das vertentes do forró, que é o baião, né, que em Pernambuco, no Nordeste, muito forte, né? É um ritmo brasileiro, foi criado por Luiz Gonzaga, né? Integralmente, o rei do baião, né? O rei do baião. Ele desenvolveu um jeito próprio de tocar forró, o shot. Exatamente. Esse tipo de ele é um exemplo de um criador de algo que era pré-existente, ele transformou Deu uma e cara levou brasileira. isso. Se a gente for para o sul do país, já, Lucas, aí eu acho que a cultura europeia, né, de diversos países da Europa já fica mais
Já se ressalta de forma mais evidente. Ressalta mais, mas ao mesmo tempo nós temos aqui no sul do país uma maior comunicação, maior diálogo com países latino-americanos Também, fronteiriços. Né? E ali, então, Uruguai. Exatamente, então a gente já começa a sentir um pouco daquela música uruguaia, daquela música ali que é nossa, mas que também é deles, ou seja, sem fronteiras. E essas diferenças, Lucas, se complementam na cultura brasileira? Eu não acredito que haja nada no mundo que tenha sido posto ao mundo, que tenha sido permitido ser colocado ao mundo, que não seja complementar. Quando não é complementar, é porque não há diálogo. Então, quando há diálogo, e se não há diálogo, é necessário criar as formas e as fontes e os canais de comunicação. As diferenças entre as regiões, né, do Brasil. A gente poderia dizer que o Brasil culturalmente é tão grande, tão vasto, que teria características de diversos países? De diversos países, eu não sei, porque nós possuímos uma identidade nacional. Não significa, embora exista a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade social, não nos separa. Elas não nos separam, nenhuma dessas diversidades nos separa. Ela simplesmente nos coloca exatamente num diálogo que nos transforma, talvez, em uma civilização com mais anseio, com mais possibilidade de alcançar um futuro em paz, em harmonia, do que muitos outros, como nós vemos, né, como a França, que você citou, que possui hoje uma situação tanto quanto delicada, quando se trata da cultura estrangeira no território francês. Quando a gente fala de Brasil, a língua é a mesma, né, em praticamente todo o território nacional, e a religião também, a maioria cristã, né, 90% a gente pode considerar da população cristã, na sua maioria católicos, mas nas outras dimensões da nossa cultura, aí já existe mais uma infinidade de opções, né? Quando a gente fala de comida, quando a gente fala de música, quando a gente fala de arte. É uma infinidade. E as nossas línguas, é verdade, nós temos uma língua única, mas temos ao mesmo tempo mais de 300 línguas faladas no Brasil. Obviamente, línguas minoritárias, obviamente, línguas que nós não falamos. Sim. Mas elas existem e são vivas, não são línguas mortas. Não é como o latim, elas são vivas, elas ainda estão. Quando falamos de culinária, então, e eu que sou um apaixonado, um mineiro apaixonado, mas não só por Minas, não só pela culinária mineira, mas pela macaxeira, mas pela diversidade gastronômica do Nordeste, aí realmente nós temos um outro universo. Nós temos um universo também de uma diversidade gigante, né? Tanto quanto é a música, tanto quanto é o nosso artesanato. Também, a gente não pode esquecer do artesanato. Verdade. E em cada região do Brasil, ela vai tendo essa representatividade bem característica, né? Bem forte de cada lugar também. Por falar em comida, viu, em gastronomia, em culinária brasileira, daqui a pouco a gente vai ter aqui no Manhã Viva também, gente, uma receita especial. Então, aguenta aí. Aqui a gente já tem uma mesa preparada com alguns pratos bem diferentes aqui, dando essa cara de Brasil, essa mistura de todas as regiões através do prato, né? Que é uma coisa tão atraente que nos representa tão bem. Representa tão bem e ele não é dissociado também da música, que também não é dissociado do artesanato, que não é dissociado da arte. Né? Ela é identidade cultural e ao mesmo tempo é em torno da mesa, qualquer que seja ela, que a cultura existe, que a vida familiar existe, que a vida fraternal existe também. E a fé também a gente, né, não pode esquecer. De forma alguma. A fé, ela é expressada de maneira sublime na mesa, né? Sim. Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia ali, num jantar, né, numa oportunidade de fraternidade, né, de amor entre os irmãos com aqueles discípulos que estavam com ele. Ali é o grande marco, né? Nós católicos celebramos na Eucaristia, na Santa Missa, o ápice da nossa fé, quando a gente de novo, a gente revive esse momento sublime, que é a Eucaristia, que é o próprio Cristo que se entrega por amor a nós, e isso foi feito ali na mesa, né? Então, a ceia, a mesa, esse ambiente realmente é bem sagrado e bem representativo da família, né? Da partilha, Exato. Da doação, da entrega. Por isso existe sempre uma ritualística. A mesa, existe sempre uma ritualística, mesmo que ela não seja eminentemente católica, atrelada, existe uma ritualística. Por quê? Porque nós repetimos
aquilo que a história nos conta e aquilo que os nossos próprios passos nos levam. É verdade. E por falar de cultura, Lucas, eu sou apaixonada por poesia, né? Sou poetisa, venho de uma região do Brasil, do sertão de Pernambuco, caracterizada como Pajeú, é onde nasce o rio Pajeú e a gente chama lá o Vale do Pajeú, né? Minha região. Como tem a sua região, mas para a gente ir para o intervalo, vou recitar uma poesia que exemplifica um pouco aquela região de onde eu vim, que a gente compara a poesia com o rio Pajeú. E o poeta Zé Adalberto disse assim: hipótese que não descarto pelo que evidencio, a poesia e o rio nasceram do mesmo parto, pois há um material farto margeando a hidrovia do rio, cuja bacia faz emergir essa graça, por onde o Pajeú passa, dissemina a poesia.